Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nós vamos falar sobre MIR, ou seja, Music Information Retrieval, ou recuperação de informação musical, começando pelos descritores acústicos. Então, quando a gente vai analisar o sinal de áudio, porque a gente quer entender alguma coisa que tem ali dentro, ou porque a gente precisa analisar para fazer algum processamento mais sofisticado, etc., a gente vai partir de algum ponto. A coisa essencial que a gente tem é que o nosso dado cru, ele normalmente não é processável. Se a gente tem apenas o áudio e a gente vai passar isso para um algoritmo, isso aqui não é muito compreensível. A informação está tão crua que ele vai demorar demais para extrair alguma coisa daí. Então a primeira coisa que a gente faz é extrair audio features que traga um pouco de significado para esse sinal. Então pode ser qualquer tipo de audio feature, e esse é o assunto desse início. Então a gente tem algumas características muito elementares do áudio, muito diretas, como amplitude, espectro, intensidade das bandas, autocorrelação, centroide. Isso normalmente a gente chama realmente de audio feature, ou característica acústica, ou atributo acústico. Então esse aqui, características acústicas, são coisas muito de baixo nível. E às vezes a gente quer coisas de mais alto nível. Por exemplo, que timbre é esse que está sendo tocado? É um timbre de guitarra overdrive, não sei o que lá, é um timbre de passarinho cantando. Ou qual é o estilo da música? Você está tocando um forró, está tocando um rock progressivo e assim por diante. Então tem coisas mais no baixo nível, coisas mais no alto nível. E tudo isso é análise do conteúdo que tem no sinal do áudio. E essa análise busca oferecer esses descritores mais completos e mais precisos possíveis. Isso tem N finalidades. A gente tanto pode fazer essa análise para a gente poder ressintetizar depois. Por exemplo, se a gente consegue modelar bem o que é um som de saxofone, a gente talvez possa usar esse mesmo modelo para ressintetizá-lo depois. E pode ser para não sintetizar só o som, pode ser para sintetizar a música em si, tipo qual é o timbre da voz de uma certa pessoa, para fazer um deepfake que faça com que você pareça que é alguém cantando. Vou fazer como se fosse Elvis Presley cantando aqui. Esse tipo de coisa é uma síntese por análise. Isso pode servir para codificação, por exemplo, o MP3 parte desse tipo de estudo, para conseguir trazer uma informação mais densa sobre o áudio e depois descomprimir essa informação e recuperar o áudio parecido com o original, novamente. A gente pode usar isso para transcrever a informação musical, pode não ser musical também, pode ser um speech to text, por exemplo, é uma transcrição, você está transcrevendo o que a pessoa falou, mas você pode transcrever, obviamente, o que a pessoa tocou, os acordes que ele tocou, as notas que ele cantou e assim por diante. E isso pode servir também para aprofundar o nosso conhecimento musicológico, como é que produz música, como é que a gente ouve a música, modelar a música e assim por diante. Então, tem muitas finalidades esse tipo de análise da música. Agora, quase sempre a gente segue um paradigma que se chama análise a curto termo. Por quê? Essa análise a gente poderia fazer de formas muito diferentes. A gente poderia fazer, por exemplo, está aqui o meu áudio, e digamos que eu quero segmentar esse áudio. Eu quero saber os pontos em que eu posso cortar sem grandes problemas. Por exemplo, para conseguir fazer com que um determinado áudio possa ser tocado depois como um instrumento. Digamos que eu quero pegar esse trecho aqui, e esse trecho vai virar um botão, um instrumentozinho que eu estou inventando. Então, digamos que esse áudio aqui vai virar esse botão, esse áudio aqui vai virar esse botão, e esse vai virar esse botão, esse vai virar esse botão, e esse aqui vai virar esse botão. Então, digamos que eu quero fazer uma segmentação automática desse áudio para fazer isso. Eu posso seguir um paradigma muito simples para fazer essa segmentação. Eu simplesmente vou acompanhando e suavizando essa curva. Do mesmo jeito que a gente faz para os casos de Covid, a gente não faz média móvel. Se eu fizer uma simples média móvel do meu sinal, eu já tenho algo muito parecido com essa curva de cima, que é a curva da intensidade, é a curva de amplitude. E analisando essa curva, eu consigo ver os momentos em que começam a haver subidas ou o momento que ele parou de descer.
E esses momentos que tem subidas ou que ele parou de descer, eu identifico como pontos de corte do meu áudio, e com isso eu consigo fazer uma segmentação automática do meu áudio. Logo, para fazer uma segmentação, eu posso fazer uma coisa em duas fases. Fase 1, convolução, que é uma forma um pouco mais sofisticada da média móvel. E 2, eu aplico uma derivada, que é algo que vocês achavam que nunca ia usar na vida, né? Uma derivada é o quê? Para quem não sabe, a derivada de um valor discreto, você tem esses valores aqui de uma curva, a derivada passa a ser uma coisa muito, muito simples. A derivada ela é complicada porque a gente faz em cima de uma equação, que é um valor contínuo. Quando a gente está tratando no mundo discreto, a derivada é simplesmente um número menos o número anterior. Ele vai dar essa diferença entre os números. Isso aqui, basicamente, vai virar valores da minha derivada. Então, vocês vejam aqui, se eu colocar todos esses carinhas aqui, vou pegar um por um, e vou colocá-los lado a lado aqui. Opa, estou com dificuldade, desculpa. Aqui é negativo. E vou colocá-los alinhados numa linha reta. Deixa eu desenhar a linha reta aqui. Não estava muito reta, pronto agora. Vou colocá-los nessa linha reta. E basicamente, essa aqui é a minha derivada. É assim que a gente deriva um número, uma sequência discreta. Eu não tenho realmente a função, porque eu tenho simplesmente os valores. Então o cálculo da derivada vira uma simples substituição de um menos o outro. Então vocês veem que esse gráfico, ele fica, essa curva resultante fica bastante diferente da curva original. E aí eu pegar esses valores de pico aqui, de pico e de vale, vamos dizer quais são os pontos que eu devo observar. Basicamente esse vai ser um pico e esse vai ser um vale. E, na verdade é um pico aqui e um vale aqui. Vai me dar esses valores. Aí eu volto para essa curva original aqui, que é essa curva rosinha, e vejo o ponto em que ela começou a crescer, em que ela começou a ser positiva. Então, no ponto em que ela começou a crescer, eu demarco. Eu posso pegar então, para explicar melhor. Eu posso pegar esses picos, vejo o ponto que ela começou a crescer e demarco aqui, vejo o ponto que ela parou de diminuir e demarco aqui. Você vê isso pela derivada. E com isso você tem essas caixinhas azuis, que vão ser justamente os áudios que a gente vai importar para ser esses botões. E assim eu inventei um novo instrumento musical que toca o que quer que você coloque como entrada. Então isso é uma abordagem de MIR, de processamento e de análise desse áudio. E eu posso ter várias abordagens diferentes, mas quase sempre eu uso uma abordagem um pouquinho diferente, que é chamada de análise a curto termo. O que curto termo está querendo dizer? Está querendo dizer que o meu áudio, se eu tenho aqui meu áudio original, está aqui o meu áudio, e digamos que esse áudio leve, sei lá, 30 segundos. Aqui tem a linha do tempo, e aqui eu tenho 30 segundos. Uma análise a curto termo vai fazer com que eu não analise todo esse áudio inteiro, e eu analiso de pouquinho em pouquinho. Vou pegando cada trechinho desse áudio. E é isso que a gente chama de curto termo. A gente sempre olha uma coisa um pouco mais de curta duração. E eu vou pegar cada trechinho desse. Então veja, se eu quisesse saber, se meu problema fosse, eu quero saber qual é a tonalidade dessa música, e eu soubesse que a música não muda de tonalidade por todo esse tempo, eu poderia simplesmente pegar essa música inteira, jogar essa música aqui para uma FFT. Ele ia me dar uma FFT super precisa, com muitos coeficientes. E essa FFT super hiper precisa
eu poderia analisar quais eram as notas que aparecem, que são mais frequentes e mais intensas, e disso mapear qual é a tonalidade em que essa música está. Mas, em geral, a gente não quer uma coisa assim, quando a gente está tratando de música. A gente quase sempre está querendo uma informação mais de transcrição. Eu quero saber, por exemplo, que dado esse áudio, eu quero entender quais são as vozes que estão aqui dentro. Eu quero entender quais são as notas que foram tocadas. Eu quero entender quais são os acordes que foram tocados, etc, etc, etc. E isso nos leva ao que a gente chama de análise a curto termo, que nada mais é do que separar esse áudio em pedaços e fazer a análise pedaço por pedaço. Então, basicamente é isso que é a análise a curto termo. Então, vamos lembrar que música é uma informação temporal. São normalmente eventos que se sucedem e a gente não consegue pegar o bolo inteiro e fazer uma análise dele completamente. A gente tem que induzir essa informação temporal ali dentro. Então você faz uma análise de forma mais local e com isso você tem várias análises de forma sequencial. E basicamente esse é o paradigma da análise a curto termo. Então depois é que você categoriza os eventos para poder agregá-los ou segmentá-los. Ou fazer os dois juntos ao mesmo tempo. Então vamos entender um pouquinho melhor essa análise a curto termo. O processo geral é que o seu sinal, está aqui um sinal de entrada, ele é dividido em frames. Então está aqui o frame L e aqui está o frame L menos 1. Então esse frame L está aqui e o frame L menos 1 está aqui. Cada um desses é um trecho de sinal. É o que a gente está chamando de frame. O frame em si, a gente pode passar por alguns processos. Então a gente vai lendo esses buffers. A primeira coisa que acontece é que pode ter um overlap, ou seja, uma superposição de buffers. Isso quer dizer que não necessariamente o frame L acaba quando começa o segundo. Talvez o frame L menos 1 esteja aqui, o frame L esteja aqui, o frame L mais 1 esteja aqui. Então isso é muito normal de acontecer e a gente vai explicar por quê. Em terceiro lugar, a gente tem janelas anti-aliasing, porque você vai pegar um trecho do áudio, esse trecho vai começar em algum ponto já e terminar em algum ponto. E isso é meio que bizarro para um áudio. Ele considera isso uma mudança abrupta, que é como se você estivesse indo imediatamente do zero para algum valor. E um sinal que muda imediatamente um valor para um muito alto é como se tivesse uma frequência altíssima envolvida. Então isso, quando você vai aplicar qualquer fórmula, uma transformada, por exemplo, isso vai dar um efeito muito ruim, um efeito bizarro no resultado. O resultado fica completamente distorcido. Então você aplica as janelas anti-aliasing para suavizar isso daí e você tem um sinal mais livre desses artefatos que surgem. E aí depois disso você tem um áudio já mais bonitinho, aí você aplica as chamadas características acústicas, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco, quais são as principais. Então você aplica, por exemplo, uma FFT, e que vai identificar um espectro, que é basicamente o que ele está fazendo aqui. E dado que você tem um espectro, que você transformou para entender quais são as suas frequências fundamentais, você faz esse espectro para cada janelinha dessa, e aí cada janelinha dessa gera o seu, no caso do FFT, gera uma matriz, um histograma, e essa matriz termina virando uma coluna nessa outra imagem, que é a imagem completa, em que em cada momento todos os audio features extraídos viraram uma coluna, e no momento seguinte todos os audio features desse momento seguinte viraram outra coluna, e assim por diante. E com isso a gente tem uma informação rica, onde você tem uma análise de cada trechinho do áudio, mas você pode fazer essa análise em todos os trechos subsequentes, você gera uma matriz bidimensional. E aí tem alguns terminhos para isso. Um deles é o window size, que é muito simples, é o tamanho dessas janelas de análise, o quanto você está analisando. Então você vai dizer, por exemplo, eu quero analisar a cada 4.096 amostras. O hope size quer dizer de quanto em quanto tempo no áudio você vai andar. Então pode ser que o próximo trecho de áudio seja esse trecho aqui. Então isso aqui é o hope size. Então dependendo do hope size, se ele é menor do que o window size,
Isso quer dizer que você vai ter alguma superposição entre os frames. E zero padding quer dizer que às vezes você quer preencher o window size com zeros. Uma coisa que parece boba, mas se a gente vai aplicar uma transformação tipo FFT, assume-se que a FFT tem o valor, o número de amostras que ele tem é um valor que é uma potência de 2. Então se você pega um valor que é menor do que uma potência de 2, você termina preenchendo ele com zeros para poder passar para o FFT normalmente. E aí, com isso, lembram, a gente tem essa matriz bidimensional no final aqui. Isso vai dar alguma coisa desse tipo. Então, aqui, por exemplo, é uma FFT ao longo do tempo. Cada coluna dessa aqui é o resultado de um FFT para um determinado frame, onde o frame é composto por exemplo, 4.096 amostras. Então, você pega o seu áudio original, recorta 4.096 amostras, aplica um FFT nisso, e o resultado vai ser essa coluninha daqui. E você vai ver isso ao longo do tempo. Então, essa informação aí, por exemplo, se chama spectrogram, ou espectrograma. E a informação de intensidade ou de amplitude daquela frequência naquele momento é dada pela cor. E aqui a gente tem o mapa de cores para dizer da mais intensa a menos intensa. Então, quando é preto é 0. O maior valor que tem é um valor meio vermelho, rosa por aqui. Valores amarelos são bem quentes, esses valores de azul escuro são ainda bem baixos. Então você vê que aqui no final ainda é azul escuro, aqui no meio está bem forte, esse vermelho aqui, esse amarelo e verde já são um pouquinho mais fortes, são médios, mas não são tão fortes assim. E aí você tem esses espectrogramas, por exemplo. O que o espectrograma desse está dizendo? A gente tem alguma frequência que é extremamente destacada das demais. Isso quer dizer que é um tipo de som que o espectrograma está extraindo, que é um espectro onde tem uma frequência muito predominante. É um espectro mais ou menos assim. Tem uma frequência que é extremamente mais forte do que as demais. Tirando um caso como esse caso daqui, em que tem uma outra frequênciazinha, quase ninguém tem outra frequência aparecendo. Então, isso é um sinal que você tem algum som, por exemplo, de assovio. Um som de assovio é muito parecido com a senoide. Quando a gente tiver uma senoide, você vai ter um espectro que tem só um coeficiente, o resto é tudo zero. Então, provavelmente, isso aqui é uma onda fazendo algo do tipo. Um assovio fazendo algo do tipo. Então, veja que eu consigo identificar mais ou menos o que existia. Esse aqui dura mais tempo do que esse. Esse aqui dura bastante tempo. Isso aqui teve um espaço grande entre tocar esse e tocar esse. Daqui para cá você vê que teve uma nota mais aguda do que outra. Essa aqui já é mais aguda do que essa. E vai fazendo esse padrão. Faz meio que um cânon, então faz. Então isso aí provavelmente é algo nessa linha que foi assoviado. Então esse tipo de processamento a gente consegue fazer. É a base da área de MIR. É processar esse tipo de informação. Então veja que a FFT ela já recupera uma informação muito importante sobre a frequência. Se tudo que a gente está precisando aqui é identificar qual é a frequência, um espectrograma como esse já é, em geral, suficiente. Uma coisa importante a gente entender daqui é que quando a gente faz uma análise, por exemplo, espectral, como é o caso da FFT, ela remove o componente de tempo. Então você pega um áudio e transforma num histograma de FFT de frequências, você não tem mais informação sobre o tempo. Então a pergunta que fica aqui, em que instante ocorre a nota tocada no espectro abaixo? Se eu estou tocando esse assovio ocorre em que momento? Talvez a gente possa dizer, ocorre justamente nesse meinho aqui da janela, certo? Desse frame aqui que eu analisei. Aí digamos que eu peguei o frame número 270 e cada frame teve 4.096 pegava 4.096 amostras. Então 270 vezes 4.000 vai virar um valor próximo de 1 milhão. Então digamos que esse aqui seja exatamente a amostra 1 milhão. É nessa amostra que eu estou tocando a nota. Na verdade a gente não sabe, porque vai ser uma nota entre 1 milhão e 1 milhão e 4.000 mais ou menos. Então é mais ou menos nessa faixa. A gente tem uma faixa de tempo em que a gente não sabe exatamente o instante exato que aquilo aconteceu. E essa informação a gente realmente não tem. Então, se a gente quiser pegar um window size muito grande, qual é a vantagem disso? É que a gente consegue pegar muito do sinal. E com muito do sinal a gente tem informação muito rica. Qual é o problema? A gente perde a informação temporal.
e a gente também exige mais processamento, né? E aí, enfim, é importante a gente entender que nesse caso a gente não sabe. A gente está entre 1 milhão e 1 milhão e 4 mil, mas não sabemos exatamente quanto é isso. E lembrando que se a gente está pegando 4.096, isso aqui é mais ou menos 10 décimos de segundo, ou 100 milissegundos. 100 milissegundos não é pouco, é algo bastante identificável. Nosso ouvido é capaz de perceber uma nota que está a 15 milissegundos de distância. Então, isso já é perceptível. Então, a gente não sabe exatamente o momento que isso ocorre. Se a gente usar esse tipo de processamento, por exemplo, para fazer uma bateria que está tocando junto, essa bateria não vai ter uma precisão muito boa, porque a gente não sabe exatamente que momento isso aí está ocorrendo. Então, isso é um trade-off que a gente tem. É justamente esse trade-off aqui. A gente tem um compromisso entre a precisão no tempo e a precisão na frequência. Se a gente pega mais uma window size maior para analisar, a gente tem menos precisão no tempo, mas mais precisão na frequência. Se a gente pega uma janela menor, a gente tem mais precisão no tempo e menos precisão na frequência. Até o extremo de ser exatamente esse daqui, que a gente, na verdade, está analisando amostra por amostra. É como se a window size da gente tivesse tamanho 1. Então, esse é como se fosse o caso extremo, onde a gente está priorizando o tempo, mas não tem a priorização da frequência. Bom, qual é a saída da gente? É exatamente esse carinha daqui, a superposição de buffers, ou das janelas. Janelas sobrepostas, como aqui. Eu tenho essa janela aqui e tenho essa janela de cá. Elas têm uma sobreposição bem razoável. Todo esse tempo aqui está sendo sobreposto. Isso faz com que eu pegue janelas maiores, mas o meu hop size não seja tão grande assim. Então eu posso colocar um hop size grande, um window size grande e um hop size pequeno. E aí com isso eu consigo pegar bastante precisão no tempo e bastante precisão na frequência. Com janelas grandes e hop size pequeno. Qual é o problema nesse caso? É que eu exijo cada vez mais do computador, da máquina que vai processar isso tudo. Então isso tem um compromisso com o terceiro item, que é o poder computacional. Se eu tiver muito poder computacional, eu consigo ter muita precisão no tempo e na frequência. E foi isso que ocorreu muito recentemente, quando a gente começou a ter bases de dados gigantescas, processamento de computadores muito poderosos, a gente conseguiu fazer esse tipo de compromisso tempo e frequência ao mesmo tempo. E isso expandiu absurdamente a área nas últimas décadas, graças ao poder computacional. Bom, continuando ainda no processo, uma segunda etapa que a gente tinha aqui era uma etapa de janelas anti-aliasing. Que diabo é isso? Lembrando que a gente tem um fragmento de sinal, como eu disse, ele começa de um ponto aqui, que não é o zero, e termina em outro ponto que também não é zero. Isso dá um efeito bizarro em qualquer audio feature que você queira extrair, em qualquer não, mas boa parte. E para isso é normal que a gente aplique uma janela nesse sinal aqui, assim, o que faz com que o seu sinal final fique nesse formato. Ele sempre vai começar do zero, vai variando e meio que volta para o zero. E aí você tem vários formatos que você pode usar, Blackman, Henning, assim por diante, mas o resultado final é esse, ele tira o aliasing, que é esse efeito bizarro que a gente sofre quando vai mudando para fazer uma transformação de espectro. E aí, dada essa o grande paradigma do processamento a curto termo, dado que a gente segue esse paradigma de forma geral, que faz com que a gente pegue o sinal, recorte ele em trechinhos e tal, e faça análise de cada fragmento, de cada pedaço de sinal desse, a gente faça uma análise a curto termo, e jogue isso aqui para depois a gente acompanhar ao longo do tempo. A questão crucial que fica é que características acústicas são essas. Aí, bom, a gente pode ter um conjunto infinito de características acústicas, a gente vai inventando essas coisas. E, inclusive, com o Deep Learning, a gente passou a mandar, as máquinas se encarregam de fazer isso também, de descobrir características por conta própria. E aí isso expandiu a área absurdamente. Mas tem uma grande taxonomia. Tem a taxonomia sobre o fato de ela ser algo mais estático ou mais dinâmico, quando o tempo é levado em consideração, quanto é abstrato e quanto ao processo de extração. Então tem alguns que são diretamente de sinal, outros de alguma transformada, outros tentando simular o nosso aparelho auditivo. Então eles variam bastante. Esse é um projeto que eu me envolvi há um bom tempo atrás, foi um projeto europeu que envolveu várias universidades de lá, chamado Projeto Cuidado. E ele tem uma macroarquitetura para extrair os atributos ou características do áudio, certos audio features. Então hoje em dia tem muitas bibliotecas para fazer isso, mas essa taxonomia continua válida. Dado que a gente consegue pegar um sinal, esse sinal a gente faz os frames, né, ou seja, esses
esses fragmentos de sinal que a gente vai analisar. Uma coisa que a gente pode passar é mudança para o espectro. Dessa mudança do espectro, a gente pode passar isso para o modelo auditivo, de como o nosso aparelho auditivo funciona, ou pode ser em cima de um modelo harmônico, de como é que a música se comporta. E a partir desse tronco básico, a gente tem várias coisas que podem ser feitas. Então, aquele primeiro exemplo que eu dei aqui, aquela primeira abordagem, essa daqui, que eu simplesmente analiso o quanto ele varia e uso para a amplitude varia e uso isso aqui para segmentar o sinal, é o que a gente está dizendo aqui. Isso é um envelope de energia. Então isso aqui, com isso eu tenho descritores temporais globais. Ao mesmo tempo, se eu tenho só o trechinho de sinal, eu posso ter descritores temporais instantâneos. Se eu tenho um FFT, como é o caso desse espectrograma aqui, com esses carinhas de cá, eu posso ter descritores espectrais instantâneos. Com modelos harmônicos, eu posso ter descritores harmônicos instantâneos, por exemplo, quais são as notas que estão sendo tocadas aqui, porque isso aqui são frequências, mas pode ser frequências não musicais, não harmônicas, ou seja, não se reflete em notas. Mas se eu tentar mapear essas frequências nas frequências das notas musicais, aí eu posso ter descritores harmônicos instantâneos, ou posso ter descritores do nosso aparelho auditivo, também instantâneos. Quando eu pego esses descritores aqui, ao longo do tempo, que é o que a gente faz quando tenta fazer essa análise, por exemplo, dizendo que aqui teve uma nota, aqui tem outra, aqui tem outra, e outra. Quando a gente faz isso, a gente está pegando os vários descritores instantâneos e fazendo uma modelagem temporal, para daí a gente ter descritores globais temporais. E aí, para isso, como é que a gente extrai esses caras todos? A primeira coisa é que a gente faça um certo pré-processamento. Então, e aí daqui eu extraí uma série de audio features que são muito corriqueiramente utilizados. Eu não vou explicar um por um não, porque exigiria muito mais tempo de vídeo. E se vocês tiverem interesse, aí eu faço um vídeo específico falando de um por um com a descrição do que é cada um. Mas eu escolhi alguns dos principais e explico o conceito, sem explicar demais como é que é a equação para chegar neles. Mas vamos lá. Um primeiro é o envelope de energia, que é basicamente aquilo que eu mostrei, que dado um sinal, a gente consegue ter esse envelope de energia, que é essa curva aqui, que diz o quanto a energia está crescendo ou diminuindo ao longo do tempo. Isso é bem simples. Outra audio feature muito absurdamente usado é a STFT, que é um tipo de transformada rápida de Fourier. Então, é uma FFT, né? É uma transformação rápida, mas, enfim, tem mais de uma fórmula para chegar nesse espectro, mas que vai dar aquele histograma de frequências, que é o que a gente chama de espectro. A gente pode ter uma modelagem harmônica senoidal, se a gente pegar os picos da FFT, e a gente vai dizer que baseado nesse espectro, eu posso mapear isso em notas. E se eu mapeio em notas, eu consigo ver isso. Como é que cada nota está sendo tocada dentro daquele trecho de áudio. Eu posso ter o meu modelo perceptivo do meu aparelho auditivo, e para isso eu modelo a filtragem do ouvido médio. Então eu vejo como é que a cóclea escuta o som e transforma isso nas várias bandas de frequência que a gente ouve, e aí o seu sinal vira um negócio mais ou menos assim, que é basicamente como é que nosso ouvido ouve. E nosso ouvido não é um aparelho perfeito. Tem alguns audio filtros baseados na conversão de escala. Então a escala MEL, por exemplo, é uma mudança em escala, porque às vezes a gente quer usar escalas logarítmicas, escalas exponenciais, etc, etc. Então a escala MEL já é uma escala para modificar as frequências sonoras de forma logarítmica. O Backscale também é uma mudança de escala, mas é em cima do nosso aparelho auditivo. E essas coisas depois vão aparecer muito fortemente. A MEL Scale vai servir de base para outra coisa que é bem importante. A gente também tem features globais, que são muito corriqueiros, tipo a SDR, que vai dizer qual é o tempo de ataque que você tem, o tempo de decaimento, como é que é a sua sustentação e o seu release de uma determinada nota. Isso a gente consegue extrair da análise de um sinal. E a gente começa a ter coisas que são menos intuitivas. Por exemplo, centroide temporal. Se a gente tem, por exemplo, um sinal dessa forma, se a gente tem um sinal, por exemplo, assim, vou fazer mais claro ainda.
a gente vê que o centroide dele está mais para a esquerda que mais para a direita. Porque na esquerda o sinal ele era mais intenso e na direita ele é menos intenso. Então você consegue identificar onde está a centroide. O centroide é quase como se fosse o centro de massa. Então você vê que essa centroide provavelmente está por aqui. A centroide ela pode ser temporal, ou seja, dentro do tempo, ou pode ser uma centroide espectral. Quer dizer que ele vai dizer qual é uma frequência, é um valor único, escalar, que vai dizer qual é o centro de massa da frequência. Isso é muito útil para a gente poder, por exemplo, dizer de uma forma muito simples qual é a zona do espectro que um certo som é mais predominante. Aqui é uma outra audio feature chamada autocorrelação, que é muito utilizado, que é, em vez de você usar a FFT, você usa um outro método para recuperar uma coisa muito parecida. E esse outro método foi uma sacada muito interessante de usar uma coisa estatística clássica chamada autocorrelação, que é qual é a correlação de um sinal com ele mesmo. Aí você vê que quando o sinal ele é regular, ele vai ter uma correlação muito alta em certos períodos. E certos períodos, como a gente sabe, são o inverso da frequência. Então a gente consegue colocar um conjunto de frequências candidatas e a gente analisa a correlação de cada frequência candidata. E aí, o que é legal disso para o tratamento de música é que, diferentemente do FFT, que a gente não tem controle sobre quais são os coeficientes de frequência, a gente simplesmente são coeficientes fixos. Ou seja, eles variam a cada X Hz no FFT. Numa autocorrelação, você define exatamente quais são os Hz que você quer analisar. E isso é particularmente importante para a música, porque a informação musical ela vai crescendo exponencialmente. Um Lá 440 Hz, por exemplo, está numa oitava, a próxima oitava ele está a 880. Na próxima oitava ele está a 1760 Hz, na outra está a 1520. E imagine que a sua FFT estava tendo uma amostra a cada 110 Hz, quer dizer que ele vai ter uma a 440, uma a 550, outra 660, 770 e uma a 880. Então vai ter 4 amostras dentro de uma oitava. Quando chegar na próxima, ele vai ter 8 amostras de FFT, na outra vai ter 16 amostras de FFT, na outra vai ter 32 amostras de FFT. Então ele não acompanha como a música se comporta dentro da frequência. Isso quer dizer que um FFT ele termina gerando resultados muito bons para você analisar a zona aguda, que ele vai ter muita precisão ali dentro. Já na região grave, ele é péssimo, ele é horrível, ele quase não serve. E já a autocorrelação ela lida com isso de uma forma melhor, porque você consegue dizer que 440 Hz é uma frequência candidata. E aí você disse, eu quero analisar a correlação do sinal com ele mesmo, distanciado de 440 Hz. E aí você tem um valor que, em boa parte das vezes, passa a ser mais interessante do que o da própria FFT. Outra audio feature curiosa é a do Zero Crossing Rate, que é a quantidade de vezes que ele cruza o eixo do zero. Lembra que isso aqui é uma membrana variando, né? Então, ele vai cruzar o eixo do zero numa certa taxa. E essa taxa, às vezes, é muito importante para uma série de coisas. Porque, às vezes, seu sinal ele vai estar assim. Ele não está cruzando muito o eixo do zero. Então, a quantidade de vezes que ele cruza o eixo dos zeros, às vezes, é muito importante. Em particular, para coisas percussivas, o Zero Crossing Rate ele termina sendo muito... Ele recupera muito bem uma série de coisas. E além disso, você tem milhões, certo? O Cuidado é um projeto que elencou algumas centenas de características de áudio que são úteis para a gente fazer todo tipo de análise. Então a gente tem quantidade total de energia, quantidade de energia em cada parte harmônica, a quantidade de energia dentro da parte ruidosa, com isso a gente faz uma relação sinal-ruído de uma forma mais precisa. A gente tem características sobre o formato do espectro, qual é a centroide espectral, por exemplo. A centroide espectral foi algo que a gente usou dentro de uma biblioteca que a gente implementou para fazer jogo musical, por exemplo, e que permitia que o cara, no microfone, lançasse sons fazendo sons de beatboxing. Então, por exemplo, sons de bumbo, tipo, ou fazendo sons de prato, tipo, de chimbal, coisa assim, ou sons de caixa, tipo, ou qualquer estalo desse. A gente identificou que uma coisa muito simples é que esses sons, quando a gente analisava o espectro dele, esses sons tipo eles ficam com o centroide espectral bem baixo. Esses sons médios, que tipo um estalo assim, eles ficam com o espectro aqui no meio, a centroide fica no meio, e sons agudos ficam com o centroide bem agudo. A gente terminou com um elemento apenas para a gente segmentar e saber qual era o som, e com isso a gente conseguia fazer jogo que rodava muito rapidamente esse processamento. Então, esse tipo de análise de áudio pode ser especialmente interessante.
Então aqui é o centroide do espectro, aqui é o quanto o espectro se espalha, qual é a inclinação e assim por diante. Tem um monte de audio feature em cima do espectro, em cima do kurtosis, enfim, do quanto ele é íngreme e assim por diante, o quanto é que ele decresce. E esse conjunto de audio features do espectro é muito parte do MPEG-7, que foi um padrão que surgiu a princípio meio que para substituir o MP3 da mesma Fraunhofer, mas que terminou que não vingou, porque já tinha N coisas desenvolvidas para o MP3, mas era um negócio muito mais poderoso do que o MP3 original, não só do ponto de vista de compressão, mas do tipo de coisa que seria possível fazer com arquivo de áudio, inclusive de recombinar o arquivo, fazer um monte de coisa interessante. Mas enfim, tem muitos e muitos audio features, alguns não são nada intuitivos, alguns são só algumas contas mesmo que são feitas. Então, o quanto o espectro varia, por exemplo, ao longo do tempo é bem importante. Então, a variação do espectro quer dizer que a gente vai dar imagina que a gente tem um certo espectro de um tipo aqui, naquele espectrograma, por exemplo. A gente tinha um espectro aqui, tinha outro espectro aqui que mudava bastante. E nesses trechos eles não mudam tanto. Mas se vocês forem analisar a variação, vocês vão ver que tem um salto aqui, depois tem outro salto aqui, outro aqui e aqui, assim por diante. E a gente pode pegar essa variação para fazer uma segmentação do áudio, para a gente poder identificar que tem um trecho aqui, outro trecho aqui, outro trecho aqui, outro aqui, aqui e aqui. Então, a variação é algo muito importante também. MFCC é curioso porque é um negócio não intuitivo, ninguém consegue captar o que é a MFCC. Mas, por outro lado, é a feature de áudio provavelmente mais utilizada de todas, porque por alguma razão ela consegue capturar muito bem uma série de coisas. O que ela faz é o seguinte: primeiro ela é MF, porque ela está naquela escala diferente, que é a escala MEL, mas ele é um coeficiente de Cepstral. Ele é um coeficiente Cepstral. E aí, que diabo é Cepstral? Cepstral é porque ela está num universo chamado de Cepstral. Então, vê, quando a gente tem um áudio, a gente já transforma esse áudio numa coisa que a gente ainda entende. O áudio ele tem a amplitude versus o tempo. E uma FFT da vida, ela transforma isso em algo que é amplitude versus frequência, certo? O que a gente faz se a gente aplicar de novo um FFT? A gente obtém uma outra coisa, que é uma amplitude versus alguma coisa, como se fosse um F2 aqui. E esse F2 é o quê? Isso aqui é bizarro. A gente não tem isso aqui no meio, a gente chama de espectro. Isso aqui é o sinal. E esse cara daqui a gente chama de Cepstral. E Cepstral é uma coisa sem... Assim, a gente não consegue... Não é intuitivo, a gente não consegue entender, capturar realmente o que é o Cepstral. Mas, explicando minimamente, quando a gente tem um sinal aqui, porque a gente tem esse sinal no tempo, e a gente aplica uma coisa tipo a FFT identifica o quê? Regularidades. Quando a gente tem um ciclo aqui, a gente encontra que tem uma regularidade nesses caras. E a gente identifica que tem algo muito forte numa certa frequência, algo menos forte em outras frequências e assim por diante. Então a gente identifica essas regularidades. O que acontece? Uma informação musical, normalmente ela é feita pela sua frequência fundamental, que a gente chama normalmente de F0, mas pelas suas frequências parciais também. É normal que se tem isso aqui a 440 Hz, também tem um outro sinalzinho a 880 Hz, tem outro sinal a 1700 Hz, na verdade um no meio de 1320 Hz e assim por diante. E essas são as nossas parciais. Inclusive isso aqui vai ser um Lá, isso é um Lá, isso é um Lá, mas isso aqui não é um Lá. Isso aqui no meio é um Mi, né? Se não me engano é Mi. E assim por diante. E isso aqui faz com que a gente tenha uma regularidade já meio que natural, que também é recuperada na própria FFT. A própria FFT ela também é regular. Isso quer dizer que quando a gente passa uma outra transformação dessa para a frequência, a gente vai ter a frequência da frequência. E isso transforma o espectro numa outra coisa. E que as pessoas, o spectrum, que as pessoas batizaram como brincadeira, trocaram o nome aqui para Cepstrum. Então o Spectrum tem no original, né? Então virou Ceps, que é isso aqui ao contrário, Trum. E aí o Cepstrum dá uma informação um pouco mais precisa e a MFCC se utiliza disso. Então a MFCC é um tipo de transformação do domínio da frequência dentro da escala MEL logarítmica, onde a gente aplica de novo uma transformação de frequência. Nesse caso não é exatamente a FFT que a gente usa, mas também vai para o domínio da frequência, que é uma transformação de cosseno, e com isso a gente tem o danado da MFCC. Seja como for, isso aí é extremamente útil, porque ele pega muita informação. Boa parte das vezes que a gente roda
algoritmo de aprendizado de máquina, com tudo que é características de áudio, as características que melhor capturam alguma informação é a MFCC. Então ele é tipo o campeão de utilidade. Bom, além da MFCC ainda tem várias outras coisas, tipo qual é a frequência fundamental, o quão ruidoso é um som, o quão harmônico ou inarmônico é um som. Então se o som, por exemplo, está muito dentro das frequências musicais, ele é um som bastante harmônico. Se ele é completamente independente das frequências musicais, ele é um som inarmônico. Então, inharmonicity é muito importante para a gente saber o quanto a informação é musical. Então, por exemplo, a gente fazer análise de, sei lá, de podcast, para saber se é uma música ou um podcast, é normal que a gente use a inharmonicity. E assim por diante, a gente vê qual é o desvio do espectro harmônico, e aí tem um pouco de tudo. Tem um monte de audio feature. Não dá tempo de explicar tudo. E isso aqui é só um extrato de alguns principais. Então, o loudness, por exemplo, é bem simples, que é o quão intenso você escuta aquele som e assim por diante. E aí eu vou pular um pouco isso tudo, porque são muitos e muitos atributos para a gente ver. Mas, além desses atributos que são instantâneos, é importante a gente ver que depois a gente tem formas de agregar temporalmente isso. Então, dado que a gente tem várias informações, uma agregação é, por exemplo, qual é a média. Então, a gente fazer uma média móvel, por exemplo, já permite fazer uma análise interessante. Então, média é uma coisa. A variação é outra. Então, por exemplo, se a gente quer saber quais são as notas, para identificar quando começa e quando termina, a gente vê o quanto varia. A gente fazer o desvio também é outra forma de modelar o temporalmente, porque se a gente tem uma análise assim, se a gente vê a derivada, ele dá um negócio assim. E as coisas ficam mais nítidas sobre quais são os picos, quais são os vales, quais são os momentos mais importantes que a gente tem para segmentar ou para analisar de um áudio. E assim por diante. Eu tenho ainda uma outra apresentação, que aí já é sobre transcrição. Transcrição continua um pouquinho essa parte dos descritores acústicos. Eu não vou falar não, que a gente tem a implementação em MATLAB, essa parte eu pulo, mas a gente acabou de ver isso aqui, né? Que é esse processo geral sobre análise a curto termo, e como no final a gente termina ficando com um elemento como esse cara daqui, e a gente tenta agregar temporalmente para conseguir entender como é que isso aqui se desenrola ao longo do tempo. E é isso que é uma transcrição. Diferentemente de uma classificação, que é, por exemplo, eu dou um áudio e eu quero saber qual é a nota. Isso é uma classificação. Eu dou um áudio e quero dizer que acorde é esse que está sendo tocado. Ou qual é a pessoa que está falando. Então isso aí são classificações. Você manda o áudio inteiro e vai analisar aquele áudio como um todo. A transcrição é como é que isso varia ao longo do tempo. Isso é um processo muito mais sofisticado. Então, lembrando que os descritores trazem características sobre o seu áudio, e você pode jogar essas características nos modelos tradicionais de aprendizado de máquina para conseguir descobrir quais são as classes de cada um. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma classe, eu tenho uma característica que é o formato, eu tenho uma característica que é o tamanho, eu tenho uma característica que é a cor, por exemplo. Então, digamos que eu tenho 3 características que eu extraio dessas imagens, e eu vou dizer, essa nova imagem é o quê? Então, dependendo da característica, eu posso associá-la a esse grupo daqui, porque eles são todos losangos, ou dependendo da característica, eu posso associá-la a esse grupo daqui, porque eles são azuis, ou posso associá-lo a esse cara aqui, esse e esse, porque são de tamanhos próximos, e assim por diante. Então, o nosso problema é esse, eu agrupo as coisas em classes. Então, digamos que eu agrupei nessas 3 classes, A, B e C. Dá para ver que essas classes representam os formatos. Então, se esse é o meu problema, se eu agrupei nessas classes, esse cara daqui vai ser associado à classe B. E nesse caso, qual é a característica básica que eu vou levar em consideração para classificá-lo? É o formato, não é a cor, não é o tamanho, certo? Então, tipicamente, isso aí é a abordagem clássica de Machine Learning. E aí, a primeira coisa eu vou usar Machine Learning. Eu pego o áudio, do áudio faço esse processamento todo, gero conjuntos de features, e isso aqui eu jogo para algoritmos de Machine Learning para ele achar quais são as classes, certo? Então, eu vou nem falar de transcrição ainda, vou falar só da classificação. O problema é, se eu não souber o que usar, eu não sei exatamente qual é o feature, eu tenho, sei lá, 300 features daqueles que já estão prontos, imagina os que eu puder inventar ainda. Então eu tenho um monte de coisa à disposição, o que eu vou usar? Então, dado que eu tenho uma biblioteca de audio features, eu posso eu mesmo processar N outros features e tal, como é que eu faço um classificador? Como é que eu sei qual desses caras aqui eu vou usar? Então, muita gente começou a trabalhar em automatizar esse processo. Isso aqui é
um sistema que eu trabalhei durante bastante tempo, uns 2 anos, lá na Sony, e foi antes de surgir Deep Learning e coisas assim, e que já era uma forma automática de extrair de extratores ou descritores acústicos. Então o sistema se chamava EDS, e em vez de usar Deep Learning, usava busca genética para extrair esses audio features automaticamente. Então não vou entrar em detalhes demais, porque isso aqui já meio que passou o tempo dele, mas a gente conseguia fazer padrões matemáticos, no fim das contas, de como as funções se encaixavam, e aí com isso a gente rodava um algoritmo genético que ia vendo tudo que era possibilidade de combinações para gerar novas features acústicas. E aí a gente tinha um conjunto gigante de features acústicas, e na verdade Deep Learning meio que enterrou esse tipo de abordagem, porque passou a funcionar super bem, com a arquitetura muito consistente, muito sólida e tendo resultados extremamente bons. Mas ele vai nessa mesma linha. O Deep Learning trouxe essa parte automática. Dado que a gente tem várias fases, Deep Learning automatizou uma fase essencial desse processo aqui, que é essa daqui, da gente descobrir quais são as características que a gente vai usar, que audio features a gente vai usar como base. Ele também automatizou isso. Na hora que automatizou isso junto com o processo todo, aí realmente chegou muito longe, e hoje em dia Deep Learning é a base de qualquer método de MIR. Mas aí, enfim, a questão é que a gente tem uma parte de transcrição para ser feita. A gente tem uma matriz bidimensional, e essa aqui, por exemplo, é uma matriz de harmonia, de acordes. Qual é a característica básica de um acorde? É o chamado chroma vector, ou pitch class profile. E aí deixa eu explicar um pouquinho melhor o que diabo é isso aí. O chroma vector é o seguinte: eu pego um sinal de áudio, aí aplico o FFT no sinal de áudio, aí ele me dá um espectro. O espectro está aqui. Eu tenho vários coeficientes, e alguns coeficientes são referentes à nota, outros não. Então, na verdade eu estou fazendo errado aqui. As notas vão ficando cada vez mais espaçadas nas suas frequências. E aí o que eu posso fazer é fazer aquela modelagem harmônica que a gente viu, acabou de ver no outro PPT, em que a gente vai fazendo isso aqui ser agrupado, digamos assim, pelas notas. Então isso aqui vai ficando agrupado pelas notas, e a gente consegue ter a intensidade de todas as notas. A gente calcula a intensidade de todas as notas. Só que essas notas estão acontecendo em várias oitavas. Tem Dó, Mi, não sei o que, não sei o que. Chega aqui, ele vira um Dó em outra oitava. Aí chega aqui, vira um Dó em outra oitava, e assim por diante. A gente pode fazer um fold, ou seja, agrupar todo mundo simplesmente de acordo com a sua nota, independente de qual é a oitava. Então a gente basicamente junta todo mundo de todas as oitavas e consolida num cara só, que vira um histograma sempre de 12 valores. E a gente obviamente faz a média, porque em alguns casos aparecem mais, outras notas aparecem menos, mas com isso a gente tem um histograma nota a nota. Então para cada trechozinho do meu áudio, eu tenho um histograma de 12 valores. E é exatamente isso que eu tenho aqui. Isso aqui é um histograma, se você pegar cada coluna dessa, é um histograma de exatamente 12 valores, está indo do 0 aqui até o 11. Então nesse caso, por exemplo, se o 0 é o Dó, então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nesse caso, por exemplo, o Si está super forte. O Si bemol também está forte. O Ré bemol está forte e o Mi está forte. Então, que acorde é esse? Essas coisas começam a ficar mais ou menos claras. Então, nesse caso aqui, que acorde é esse? Por exemplo, o vermelho aqui, a princípio, são os mais intensos. São esses caras daqui. A gente começa a identificar acordes no meio do caminho. Então, por exemplo, esse cara daqui, esse aqui nesse trecho, a gente tem um Ré sustenido, Mi, Fá, Sol, Lá, e um Lá sustenido. Então provavelmente é um Ré sustenido maior. Provavelmente, eu não sei exatamente o que vai ser. E isso é o tipo de material que vem como base, é o pré-processamento, é o processamento básico, é a feature mais comum para você descobrir quais são os acordes. Agora, a gente tem que saber duas coisas aqui. Primeiro aqui, a gente tem umas certas segmentações. Dá para ver que isso aqui é meio que um bloco. Aqui é um período meio de transição. Aqui também é um certo bloco. Aqui também é um certo bloco. E a gente vê que tem uma certa regularidade neles. Então a gente consegue identificar uma certa regularidade. E aí com isso talvez a gente consiga segmentar, que eu tenho um acorde aqui, tem outro aqui.
quando eles estão mais ou menos constantes, a gente consegue ver que provavelmente esses trechos são de acorde. Os trechos de acorde funcionem assim com tempos iguais, digamos assim. Agora, a segunda coisa é que, dado esse grupo, que acorde é esse? Então, para a gente tem várias formas, inclusive sem usar machine learning, a gente pode dizer que, dado um template de acorde, eu acho que, se esse acorde tem tal nota e tal nota predominante, eu acho que ele é acorde, sei lá, Mi bemol ou menor. E esse é o grande problema da transcrição de acordes. Você pegar essa informação aqui e entender que acordes estão acontecendo em que momentos. Então você quer ao mesmo tempo saber quais são os acordes e em que momentos eles ocorrem. Basicamente é isso. Então você vai ter uma lista de eventos dizendo: em tal instante aconteceu tal acorde, nesse instante apareceu tal acorde, nesse instante apareceu tal acorde. E é isso que a gente procura. E aí a gente tem várias soluções para isso. Tem as soluções iniciais, que são com regras definidas à mão. Por exemplo, durar mais que X segundos. Certo? Então, por exemplo, isso aqui provavelmente é uma transição que é muito curta, está mudando de um padrão para outro de forma muito curta. Se a intensidade for maior do que tanto, se seguir algum padrão conhecido e assim por diante, são regras naivas, certo? São soluções inocentes. Depois tem outras soluções ainda simples, por exemplo, encarar segmentação e classificação como atividades separadas. Você primeiro segmenta, usa, por exemplo, o spectral flux, a variação, a derivada do quanto varia o espectro, mesmo que seja o quanto varia o chromogram. Então você vê que, por exemplo, nesse momento aqui ele está variando muito pouco, mas chega aqui e a variação passa a ser bem grande. Aí aqui ele varia pouco de novo, aqui é a variação bem grande. Se a gente fizer um mapa de variação, provavelmente vai estar uns valores pequenos aqui vai dar um salto. Aí os valores pequenos não dá um salto não tão grande aqui. Aí um salto médio, aqui tem um salto grande, aqui já está mais ou menos médio, aqui tem um salto grande. E é só de analisar esse gráfico resultante, já é possível segmentar. Então isso ainda é uma abordagem simplificada, mas que encara a segmentação como problema separado da classificação e primeiro faz uma coisa, depois faz a outra. Então essa ainda é uma solução simples. E aí tem outras que são um pouco mais elaboradas. Então em 2005, por exemplo, a gente na Dacor fez o Segment Labeling. A gente fez um sistema chamado iChord e usa essa lógica daqui, onde você tem templates para cada acorde. A gente consegue mensurar sempre um score do correct, missed e wrong. E com isso, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo segmentação e classificação. Então, a classificação ela é feita sem machine learning, em cima simplesmente de template, mas a segmentação e a classificação é feita ao mesmo tempo. E isso é chamado de segment labeling. Mas o método mais usado de todos aí já é um método muito mais robusto, que é o modelo probabilístico chamado HMM, ou camadas escondidas de Markov. O modelo de HMM basicamente é definido assim: a gente tem uma evidência visível, é uma coisa que a gente enxerga. No caso, a gente está enxergando o que aqui? A gente está enxergando o cromograma. Isso é o que a gente está enxergando, que foi o que a gente capturou do áudio. Ou seja, do áudio a gente consegue identificar qual é a prevalência de cada nota de croma e provavelmente o padrão dessas notas vão dizer que acorde é. Então isso é o que é visível no meu HMM, isso é a observação. Mas a gente está vendo que a observação, na verdade, é um reflexo de algo que está escondido por trás. E essa camada oculta, no caso do problema de harmonia, são os acordes. Isso é o que isso que você quer descobrir, dado que você está vendo um HMM. Está vendo o chromograma. Então o HMM basicamente ele coloca três conjuntos de probabilidade. A primeira é a probabilidade a priori. Por exemplo, um Dó maior é muito mais provável de acontecer do que um Fá sustenido diminuto. Então ele tem que ter uma probabilidade maior de ocorrer do que esse cara daqui. Então como é que você mede isso? Você pega uma super base de dados e vai ver quanto tempo ele passa em cada acorde, e com isso você já cata qual é a probabilidade a priori de cada acorde. E aí você vai ver, X% do tempo ele passa com um Dó maior. Então isso aí já fica uma probabilidade muito maior. A segunda é a probabilidade local. É que, dada uma certa observação, você tem uma probabilidade dele ser um determinado acorde. Então, por exemplo, se a gente está aqui, a gente tem localmente, esse cara daqui tem uma probabilidade muito maior de ser um Fá maior do que ser um Sol maior. Então, por quê? Porque a sua observação está num padrão muito condizente com Fá maior, e também condizente, com um Ré menor, e condizente com não sei o quê, mas não tem nada condizente com um Lá sustenido menor. Então, isso dá uma probabilidade que é local. Essa probabilidade que, já que você está vendo essa observação aqui, ela parece ser fruto desse estado oculto aqui, que é um acorde de, por exemplo, Ré menor, e que não tem nada a ver com Sol sustenido com sétima. Mas ainda tem uma outra probabilidade, que é a probabilidade de transição. Isso quer dizer o seguinte: se você tem um Dó, ou melhor, se você tem um Sol com sétima, nesse caso aqui, é muito mais provável que em seguida venha um Dó do que vai vir um Lá bemol menor. Porque é normal que esse acorde seja
sucedido por esse acorde daqui. Então, a probabilidade de transição também é levada em consideração. Se você consegue levantar essas informações todas, e no caso do problema de acordes, isso é razoavelmente tranquilo de se extrair, esse conjunto de probabilidades, você joga isso tudo no modelo do HMM. E aí no HMM, o que a gente vai fazer é rodar esse algoritmo de Viterbi. Mas eu chego já lá, deixa eu só explicar isso aqui antes. Então, no HMM para os acordes, por exemplo, a gente vai ter dados, por exemplo, o áudio. Em cima do áudio a gente tem as características, por exemplo, o chroma, o PCP, né? Ou FFT, o espectro, o que for. No caso dali, o que eu estava mostrando era um chromagram, que já é um conjunto de cromas ao longo do tempo. E a gente tem as possíveis classes que a gente quer extrair. Quais são os acordes, quais são as notas e tal. A probabilidade a priori é o número de ocorrências de cada acorde sobre o número de ocorrências total. Então, isso aí a gente já extrai de forma simples. E a probabilidade local é o quanto cada template bate com a característica extraída. Então, dado que eu tenho um template de Dó maior, por exemplo, é formado por Dó, Mi e Sol. Se a gente tem todos os exemplos de Dó e todos os cromagramas de Dó, que vão dar coisas mais ou menos assim, a gente consegue N métodos de machine learning para descobrir qual é a probabilidade local. Porque aí você vai dizer que ó, eu estou com um padrão assim, aí é reconhecimento de padrões básicos. Dado que eu tenho esse padrão, está batendo muito com o padrão que eu estou enxergando aqui. Então isso aí é o quanto ele bate a sua observação, no caso o chroma que você está vendo, com cada classe que você acha que explica a sua observação. E por final, uma probabilidade de transição, o que é dado por uma matriz de transições, que vai dizer que ó, esse cara daqui tem muita possibilidade de ser subsequente a esse de cá, mas essa probabilidade aqui é pequena, essa probabilidade é grande e assim por diante. Então você tem uma matriz de transição que você pode também representar dessa forma. Sei lá, tem o Dó, Dó sustenido, Dó menor, e aqui é a mesma coisa, Dó menor, Sol com sétima e tal. Aí você vai dizer que do Sol com sétima para um Dó, talvez você tenha 25% de probabilidade, mas do Sol com sétima para um Dó sustenido você tem 1% de probabilidade, e para ser um Dó menor você tem 10% de probabilidade e assim por diante. Você tem essa matriz, de alguma forma, que estabelece quais são as probabilidades de transição entre acordes. E aí, dado que você tem esses três conjuntos de probabilidade, você vai ter um grafo desse tipo. Aqui é a sua probabilidade a priori, que diz que ó, do nada eu já sei que esses acordes aqui são mais prováveis do que outros, então eu já começo daqui. Aí você diz que elas têm probabilidade de transição entre acordes, inclusive você pode fazer a transição para você mesmo, então isso te dá uma probabilidade de transição. E dada a sua observação, você tem as probabilidades dadas aqui de estar nesse estado, dado que você teve uma certa observação. E aí isso quer dizer que você tem probabilidades aqui e probabilidades em cada transiçãozinha dessa daqui. Cada transição tem uma probabilidade. O que você quer é o caminho que maximiza a probabilidade final. E para isso você tem um algoritmo chamado Viterbi. Então o Viterbi ele roda aqui e vai tentar maximizar a multiplicação de todos esses valores. Então o valor máximo aqui é 0,21 multiplicado por não sei quem que está aqui, multiplicado por 0,019, multiplicado por 0,00382, multiplicado por não sei quanto, multiplicado por não sei quanto. E esse é o caminho onde essa multiplicação final de todas as probabilidades é maior. E é isso que o Viterbi dá. Inclusive você pode rodar o Viterbi querendo pegar não só o maior, mas os maiores e assim por diante. Então isso termina gerando um sistema de transcrição que é bastante robusto e é bastante utilizado. E basicamente é assim que a gente faz transcrição. É importante lembrar que às vezes a gente não está com problema exatamente de transcrição. A gente tem um problema de... deixa eu até colocar aqui em branco. A gente tem um problema de transcrição, é uma coisa, mas tem um outro tipo de problema que é um pouco diferente, que é o problema de alinhamento. Então, por exemplo, às vezes você tem um áudio que está aqui e você tem um texto. Eu vou para casa. O que você está querendo não é saber qual é a classe. O que você está querendo é saber quando cada coisa começa e quando cada coisa termina. E esse alinhamento a gente também pode falar com música, porque a gente pode ter uma partitura, por exemplo, de uma música e saber se o cara está tocando a partitura certa ou está tocando errado. Ou em que ponto da partitura você está tocando, ou em que ponto da cifra você está tocando, para poder acompanhar e poder te mostrar exatamente no ponto que você está fazendo. Então o problema de alinhamento ele é um pouquinho diferente, mas tem muito a ver com isso tudo aí também. E aí, enfim, ele usa um pouquinho algumas coisas diferentes, mas eu acho que eu vou preparar um outro vídeo para falar sobre alinhamento e a gente fica por aqui.
Isso já está bastante grande. Muito obrigado e até mais.